quero alcançar 1 milhão de inscritos, então se puder se inscrever no meu canal, agradeço muito. Este caso acontece nos Estados Unidos no ano 15. Conheça Ashley Young, nascida em 6 de março de 98. O estado e a cidade exatos do nascimento dela não são conhecidos publicamente, no entanto. A mãe dela se chamava Jennifer, que ficou grávida aos 23 anos. A vida da jovem mãe e da bebê Ashley dificilmente poderia ser chamada de um bom começo. Pouco depois do nascimento, Jennifer se separou do pai biológico de Ashley. O pai biológico dela permanece em grande parte obscuro nos relatos, mas sabe-se que seu comportamento violento causou a separação. E desde aquele dia, Ashley permaneceu afastada dele. Em 2007, quando Ashley tinha 9 anos, sua mãe Jennifer iniciou um relacionamento com um homem horrível. O namorado da mãe dela jogava coisas nela, apagava cigarros na pele dela e fazia coisas ainda piores. Antes dos 10 anos, o padrasto a obrigou a fazer coisas contra sua vontade. Ashley, mais tarde, contou a repórteres em uma entrevista que o ex-parceiro da mãe tirou tudo dela. Mas os horrores não pararam por aí. O mesmo homem agredia a mãe dela. Ele era violento verbal e fisicamente e não tinha medo de machucar a mãe dela na frente dela. Esse homem, que ainda não tinha nome divulgado, estava aterrorizando a família. Ashley ficava especialmente sozinha nessas situações, já que a mãe dela fazia muito pouco para protegê-la. E de acordo com Ashley, a mãe dela mandava esse homem para o quarto dela à noite para colocá-la na cama. Era nesse momento que ele a tocava de maneiras absolutamente repugnantes. Durante esse período difícil, Ashley diz que a mãe sabia do que ocorria com ela, e mesmo assim não fez nada. Esses horrores duraram 2 anos, até que a mãe dela finalmente deixou esse homem. Mas infelizmente, a mãe de Ashley tinha um gosto terrível para homens quando Ashley era adolescente. Jennifer se casou com um homem chamado Thomas Ayers, que trouxe com ele 3 filhas de um relacionamento anterior. A família de 6 pessoas morava em uma pequena casa de madeira em uma área rural de Wisconsin. Thomas tinha um histórico bem documentado de violência e comportamento errático, como evidenciado por vários encontros com a polícia, que incluíam agressão, espancar sua esposa grávida, sequestro, além de outros crimes horríveis, segundo um relatório policial. Um garoto de 13 anos, que aparentemente era amigo de Thomas e de sua ex-esposa, costumava passar bastante tempo em seu antigo trailer. Nessas ocasiões, Thomas e sua ex-esposa mostravam a esse jovem como fazer coisas para dar prazer às mulheres. Thomas comparou isso a um pai ensinando seu filho a jogar beisebol. De acordo com os documentos, Thomas não teve contato direto com o garoto, mas ele realizava atos com sua ex-esposa na frente dele. Após isso, Thomas foi acusado de posse ilegal de arma de fogo e violência doméstica. No entanto, de acordo com a irmã de Thomas, Sandy, ela o descreveu como um homem que trabalhou duro para mudar de vida. Em 2007, ele conseguiu um emprego como operário da construção civil e, segundo familiares próximos, mudou seu comportamento. Eles o descreveram como um bom homem que faria qualquer coisa por você se ele te amasse. Mas isso não poderia estar mais longe da verdade. De acordo com relatos feitos por suas filhas e Ashley, ele não se tornou um homem melhor. Ashley afirmou que Thomas às vezes matava filhotes de animais na frente dela e de seus meio-irmãos. Ele chegou a enforcar o cachorro da família, jogá-lo contra a parede, atirar nele e depois dar o animal para um urso comer. Thomas continuava sendo um homem profundamente agressivo e violento. Ele era um homem que precisava dominar aqueles que aparentemente amava e governava com mão de ferro. Todas as 5 mulheres da casa eram frequentemente submetidas a ataques verbais quase todos os dias. Se Thomas alguma vez se sentisse desrespeitado por Jennifer, ele a espancava e suas próprias 3 filhas também eram ocasionalmente submetidas a agressões físicas. Em pelo menos uma ocasião, a irmã mais nova de Ashley foi estrangulada até começar a ficar roxa. Uma das formas que Ashley encontrou para lidar com seus traumas passados e com o inferno doméstico constante foi adotar um estilo alternativo, abraçando arte sombria, dramática
e estéticas macabras. Ela se autodenominou Garota Vampira e criou seu próprio site, onde publicava contos fictícios sobre vampiros e assassinos em série. Ela também publicava entradas de blog sinistras junto com poesias assombrosas, com títulos como Assassinato, Loucura, onde se descrevia como uma psicopata no escuro. Nesse poema, ela escreveu versos arrepiantes, como Só consigo ouvir as almas deles gritando. Ela também desenhava cenas sombrias, monstros e detalhes macabros. Em uma postagem, ela escreveu: Dizem, um de nós é o culpado. Você está segurando essa faca coberta de sangue. Estou rindo da dor, me perguntando qual de nós é o culpado, se nós dois somos totalmente insanos. Os amigos e a família dela não estavam cientes desse canal e de seu conteúdo gráfico. Ela foi descrita como uma garota normal, um pouco tímida e vinda de uma família problemática. A única fuga de Ashley era a escola, mas mesmo assim, fugir para a escola não era suficiente. Ela queria se livrar do padrasto de forma permanente. Ela ficou preocupada que Thomas fosse matar sua mãe em breve, e quando isso acontecesse, ela não queria estar por perto. No final de fevereiro de 2020, Ashley planejou fugir. Na época, ela também estava namorando um homem chamado Ryan Daniel Sisko. Ele tinha 22 anos e ia participar da fuga com ela. Na manhã do seu 17º aniversário, em 6 de março de 2015, Ashley teve que presenciar outro ataque contra sua mãe. Nessa ocasião, Ashley descreveu os sons que sua mãe fazia como se estivesse gritando pela própria vida. Imediatamente, ela pegou o celular e começou a mandar mensagens para o namorado, Ryan. Ela começou a dizer a ele como queria fugir e que odiava tanto a mãe quanto Thomas. Ela foi muito explícita e disse que queria matá-lo e estourar os miolos dele. Ela descreveu como pegaria uma das armas que ele possuía ilegalmente do arsenal de armas e rifles de precisão dele e estouraria os malditos miolos dele. No dia seguinte, em 7 de março de 2015, uma discussão começou entre Ashley e Thomas. Durante essa altercação, Thomas examinou a conta do Facebook de Ashley e descobriu que ela estava em um relacionamento com Ryan. Thomas descobriu que ele era um adulto e perdeu o controle. Em um acesso de raiva, ele exigiu que Jennifer a trancasse em seu quarto imediatamente. Ela deveria ser educada em casa, proibida de conseguir um emprego e, essencialmente, seria mantida presa até obedecer. Jennifer, no entanto, tinha uma ideia diferente. Ela disse para sua filha ir embora. Se Ashley quisesse fugir, então ela deveria simplesmente ir. Ashley fez as malas e começou a caminhar até a casa de sua amiga. Um cara chamado Jonathan ligou, mas isso era contra as ordens de Thomas. Thomas seguiu Ashley em sua caminhonete enquanto ela caminhava até a casa de Jonathan. Ele finalmente a alcançou e a direcionou para dentro da caminhonete enquanto Thomas a levava para casa. Ele disse que era do interesse dela ficar em casa, enquanto Ashley estava sentada no banco do passageiro com Thomas. Ela estava supostamente em estado de desespero. Ela sentia como se estivesse sendo aterrorizada por um homem tirânico. Todas as suas liberdades foram retiradas e ela não tinha como escapar. Quando eles voltaram para casa, ela foi para o quarto dela. Mas ao fazer isso, ela fez um desvio pela coleção de armas de Thomas e pegou uma de suas muitas espingardas carregadas. Ashley levou a arma para o quarto dela. Por um momento, ela pensou em usá-la contra si mesma. Sentou-se na cama, se perguntando se aquilo era a coisa certa a fazer. Ashley então percebeu que, na verdade, não queria morrer. Em vez disso, decidiu que quem deveria morrer era Thomas. Ashley então ouviu Thomas se aproximando do quarto dela. Ele fez questão de deixar sua aproximação bem óbvia. Estava gritando e batendo enquanto atravessava a casa. Quando ele chegou à porta de Ashley, começou a bater e bater. Mal sabia ele o que o esperava do outro lado. Com um golpe final, a porta se abriu de repente e, com um puxão no gatilho, ele foi recebido por cartuchos de espingarda. Ashley puxou o gatilho, disparando um projétil de 12 em direção ao rosto dele, ferindo seu pescoço e fazendo-o voar para trás no corredor, além da porta de Ashley.
Ashley, então, o seguiu para fora. Thomas estava sangrando profusamente, espalhando sangue pela porta e pelo corredor. Ashley, então, ficou de pé sobre Thomas, ainda segurando a espingarda. Ela, então, colocou o cano da espingarda na têmpora dele e, como esperado, puxou o gatilho, pela última vez. Massa encefálica ficou espalhada pelos corredores, dando vida aos desejos mais profundos que ela havia expressado a Ryan no dia anterior. Mas o sofrimento não terminou ali. De acordo com as 3 garotas mais novas, Jennifer correu imediatamente na direção dos disparos. Enquanto atravessava a casa, ela ficou horrorizada com o que havia acabado de acontecer. De acordo com Ashley, ela estava angustiada e procurou conforto em sua mãe. Mas Ashley afirma que, em vez de apoiar a filha, ela cuidou de Thomas. E quando percebeu que ele estava morto, Jennifer pegou uma faca de caça e se voltou contra a filha. As 3 meninas assistiram enquanto Jennifer e Ashley lutavam pela posse de uma faca. No final, Ashley venceu, e o que ela fez em seguida é parte do motivo pelo qual esse caso dividiu o país. Ashley virou a faca contra a própria mãe. Ela começou a esfaqueá-la repetidas vezes. As evidências sugerem que Ashley perdeu totalmente o controle. Em um frenesi movido pela raiva, Ashley cravou a faca em sua mãe com tanta força que chegou a fraturar seus ossos. Ela tinha pelo menos 35 facadas pelo corpo. Mesmo depois dos golpes fatais, as evidências sugerem que Ashley continuou a esfaquear sua mãe. No final, Jennifer foi descrita como irreconhecível. As evidências sugerem fortemente que Thomas era uma pessoa terrível, e Jennifer permitiu que sua filha fosse vítima de seus ataques horríveis. Ashley então jogou a faca manchada de sangue, enrolada no cabelo da mãe, no chão. Depois, ela reuniu suas irmãs mais novas e as colocou em um dos quartos. Ela deu suco fresco e comida para elas durarem horas. Ela queria ter certeza de que estariam seguras antes de partir. Ela tomou banho e fugiu para a casa da amiga, cerca de 1 quilômetro dali. Ela ficou lá por pouco tempo antes de entrar na caminhonete de seu namorado Ryan e seguir para o Tennessee. A ideia era fugir e morar com uma tia distante. Mas as caixas de suco de laranja fresco e a comida deixada para as irmãs não durariam muito. E não demoraria muito para as meninas entenderem a gravidade do que havia acontecido com seu pai e sua madrasta. No dia 15 de março, já no dia seguinte, uma das irmãs começou a fazer ligações para o 190. A garota esperava a atendente falar, mas então imediatamente desligava o telefone. As garotas temiam que Ashley ainda estivesse na casa e ouvisse elas chamando a polícia. Geralmente, operadores do 190 tentariam rastrear a localização de uma ligação recorrente para o serviço. No entanto, demorou mais do que o normal, pois o sinal de telefone na área rural onde as garotas moravam não era bom. Mas mais tarde, naquele dia, a filha mais velha teve coragem de ligar novamente para os operadores e, dessa vez, ela permaneceu na linha. A garota contou ao operador que sua madrasta e seu pai tinham sido mortos e que a cena do crime era horrivelmente assustadora. Com isso, uma investigação policial foi iniciada. A polícia entendeu que havia 3 crianças na casa, que houve um tiroteio e que o atirador poderia estar dentro. Com essas informações, policiais armados invadiram a casa e o que viram só pode ser descrito como uma bagunça. Um dos policiais disse que havia sangue por toda a parte e que havia massa encefálica espalhada pelo andar de cima. Um segundo policial, chamado Capitão Hu, mencionou que a cena do crime deixava claro que o ataque foi realizado com extrema fúria. Enquanto a polícia revistava a casa, eles encontraram as 3 irmãs escondidas em um dos quartos. Quando foram interrogadas, disseram aos policiais que ouviram 2 disparos e que uma briga começou entre Jennifer e Ashley, e que Ashley venceu e depois fugiu. A partir desse momento, Ashley se tornou a principal suspeita. A polícia logo descobriu que Ashley e Ryan haviam fugido em uma caminhonete e não demorou para que os investigadores os localizassem. A jornada deles terminou em Indiana, onde a polícia prendeu os 2. Eles foram, então, levados para a delegacia, onde foram interrogados. E 2 coisas ficaram muito claras. Uma, havia mais nesse crime
do que simplesmente matar um dos pais para fugir com um amante. Havia um histórico de traumas horríveis que Ashley havia sofrido e, em segundo lugar, Ryan não tinha nada a ver com os assassinatos. Ao ser interrogada pela polícia, Ashley afirmou que estavam totalmente enganados. Em uma reviravolta surpreendente, Ashley negou imediatamente qualquer envolvimento e afirmou que foi sua mãe quem atirou em seu padrasto em resposta aos ataques dele. Ashley disse aos investigadores que correu escada acima e encontrou sua mãe em pé sobre o corpo do padrasto com uma espingarda nas mãos. Ela afirmou que sua mãe começou a gritar, culpando-a pela briga. A partir desse momento, Ashley disse que virou uma luta pela sobrevivência contra a própria mãe. No entanto, essa teoria não foi corroborada por suas irmãs. A polícia descobriu seu plano de fuga, junto com as mensagens para seu namorado Ryan, dizendo como ela queria explodir os miolos de Thomas. Com isso, a polícia pressionou Ashley ainda mais e, eventualmente, ela desmoronou. No entanto, a princípio, ela explicou que tinha conseguido a arma não para usar em Thomas, mas sim nela mesma. Infelizmente, para Ashley, essa teoria não foi acreditada. Ashley foi inicialmente acusada de 2 acusações de homicídio doloso em primeiro grau e 3 acusações de cárcere privado por tentar trancar suas irmãs. E o julgamento logo começaria, em preparação para o tribunal. Ashley escreveu ao juiz, afirmando que, mesmo tendo deixado suas irmãs órfãs, elas estavam melhores e mais seguras agora, já que o pai delas estava morto. Para muitos, isso foi visto como uma mensagem audaciosa, considerando a situação em que ela se encontrava, e a que deixou suas irmãs apavoradas. No fim das contas, isso fez com que muitos a vissem como alguém sem remorso. Como Ashley tinha acabado de completar 16 anos na época do crime, ela seria julgada como adulta. Durante a audiência inicial, Ashley declarou-se inocente da acusação de homicídio doloso em primeiro grau. Isso se baseava no fato de que não foi premeditado e que ela tinha fatores atenuantes significativos relacionados à saúde mental, negando as acusações, alegando insanidade. Com isso, 2 médicos peritos, um da defesa e um da acusação, examinaram Ashley para entender melhor a validade dessas alegações. Ambos os médicos diagnosticaram Ashley com TEPT e transtorno depressivo maior devido a anos de trauma. No entanto, ambos concluíram que os pedidos de absolvição por insanidade não tinham fundamento, que ela tinha capacidade mental para entender que suas ações eram erradas e que podia obedecer à lei. Na época desses crimes, inicialmente, a promotoria estava buscando uma sentença de 40 anos por homicídio em primeiro grau. No entanto, a promotoria reduziu as acusações e ofereceu um acordo de confissão por homicídio doloso em segundo grau. No dia 11 de março de 2016, Ashley compareceu ao tribunal do condado e aceitou o acordo de confissão. No dia de junho de 2016, a audiência de sentença começou. O tribunal ouviu declarações das vítimas e argumentos de ambos os lados, de acordo com os relatórios do tribunal. As 2 filhas mais velhas de Thomas descreveram o pai como legal, incrível, bondoso, bacana, amoroso e engraçado. Elas afirmaram isso mesmo, tendo declarado antes à polícia que o pai podia ser extremamente violento. O Estado solicitou um período mínimo de 20 anos e a máxima supervisão estendida. Eles citaram a natureza violenta dos assassinatos, a falta de remorso de Ashley, seus relatos contraditórios e seu comportamento que não protegeu seus irmãos. O promotor reconheceu o trauma dela, mas enfatizou que o assassinato não era uma resposta aceitável. Mas a defesa destacou a pouca idade de Ashley e os horrores infligidos a ela por vários homens. A falta de proteção por parte de sua mãe, a ausência de qualquer ficha criminal e seu histórico de doença mental. A defesa argumentou que a provocação a levou quase à insanidade e recomendou uma sentença de 8 anos. Com isso, o juiz considerou sua idade, seu potencial de reabilitação e a ausência de delitos anteriores. O juiz afirmou não acreditar que ela ofereça risco de matar novamente. No final,
o juiz considerou adequado sentenciá-la a 23 anos de reclusão inicial e depois 17 anos de supervisão fora da prisão. Desde que foi presa, Ashley afirmou que se sente feliz e segura. Ela também recebeu seu diploma do ensino médio. Em uma entrevista a um repórter de notícias, ela disse que não é um monstro e que nunca teve a intenção de que os assassinatos acontecessem. Ashley sente que foi levada a tomar uma decisão ruim e que isso não a torna um monstro, como a mídia a retrata em 17 anos. Ashley recorreu da condenação por 2 acusações de homicídio doloso em 2º grau e da sentença, mas ambos os recursos foram negados. Em 2019, enquanto estava presa, Ashley começou um relacionamento com outra pessoa fora da prisão, e essa pessoa mantém o site dela funcionando. Em uma postagem de janeiro de 2020, Ashley escreveu: "Eu não estou na prisão porque sou uma criminosa burra. Estou aqui porque tive um dia ruim." Alguns acharam essa declaração bastante perturbadora. A opinião pública sobre esse caso está extremamente dividida. Muitos têm simpatia por Ashley devido ao ambiente traumático em que ela foi criada. Eles argumentam que essas circunstâncias contribuíram significativamente para suas ações e que o ambiente em que ela foi criada não foi culpa dela. No entanto, outros enfatizam a gravidade dos crimes dela e acreditam que a sentença é justificada, com pessoas fazendo a pergunta: você gostaria de ver uma mulher como Ashley andando pelas ruas, morando ao lado das pessoas de quem você gosta?